Olá! No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, nos diz o seguinte, que após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e alimentado a multidão, ele ordenou para os discípulos que entrassem no barco e atravessassem para outra margem, enquanto ele ia ficar ali despedindo a multidão. E terminando isso, ele subiu para o monte para orar. Enquanto isso, os discípulos se encontravam no meio do mar com seu barco à deriva, pois a Bíblia diz que o vento era contrário e as ondas gigantescas. E na quarta vigília da noite, Jesus desce e vai ter com os discípulos andando por sobre as águas. Eles olhando, tudo muito escuro, tudo naquela turbulência, naquela tribulação, eles tiveram medo e acharam que era um fantasma. Mas Jesus apresentou-se a eles e disse: não tenhas medo, não temas, sou eu. E Pedro, ouvindo isso, pediu para Jesus deixar que ele fosse ter com ele, andando por sobre as águas. E Jesus disse que tudo bem, que vem. E Pedro começou a andar por cima das águas. E o texto nos diz que quando Pedro começa a se atentar para um vento muito forte, ele teve medo e começou a afundar. E ele ali, desesperado, clamou ao Senhor e o Senhor estendeu a mão e salvou Pedro. Entrando no barco, a Bíblia nos diz que o vento fez bonança e tudo voltou ao normal. E Jesus ficou ali, repreendeu Pedro e disse que homem de pouca fé, né? Como é que poderia, né, uma pessoa, principalmente assim na minha, né, forma de pensar, principalmente que tinha acabado de ver o milagre da multiplicação e tantos outros milagres, andando com Jesus tanto tempo, mas não pensamos nós que seríamos diferentes. Quantas vezes estamos com o nosso barquinho no meio do mar, em uma turbulação tão grande, em uma turbulência tão grande, uma tempestade, e nós sabemos que Jesus está conosco, e quantas vezes temos medo também. Jesus poderia muito bem ter despedido a multidão, orado e depois ter entrado com os discípulos no barco e seguido ali, mar adentro, junto com os discípulos. Mas ele queria provar de uma forma prática a fé dos seus filhos. E muitas vezes, quando eu e você nos encontramos nessa situação, é porque o Senhor quer nos provar também, provar nossa fé e de uma forma prática. E o Senhor quer nos aprovar. Então, essa lição para nós hoje é que possamos, mesmo que estamos em uma turbulência, ainda que não vemos Jesus dentro do barco, mas sabemos que Jesus está conosco. E venhamos crer, ter fé, que por mais que o nosso barquinho vai a pique, jamais o Senhor vai nos deixar naufragar. E quando Jesus, ele repreende Pedro ali, porque ele não teve fé de continuar andando ali sobre as águas, e ele também, a mesma coisa ele fala conosco nesse momento, né? Que não devemos ser pessoas de pouca fé, mas devemos estar com a nossa fé ligada ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque Ele nunca nos desampara. Então, fica com essa palavra. Não se esqueça que seu barquinho não vai naufragar. Basta você buscar ao Senhor e acreditar que Ele vai acalmar essa tempestade. Deus abençoe.